havido um aumento bastante significativo em violência política nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer, por exemplo, que apenas 3 meses atrás, uma deputada do estado de Minnesota, que era líder na Câmara de Minnesota, ela foi assassinada, ela e o seu marido, por um atirador que era contra as políticas da deputada, uma deputada democrata, né? Ele buscou também ir na casa de outros deputados em Minnesota. Então, 3 meses depois, nós temos esse assassinato do Charles Kirk por um outro jovem. Lembrando que 1 ano atrás tivemos a tentativa de assassinato do Donald Trump por um jovem também nessa mesma faixa etária. Né? Então, a gente tem um problema aí muito grave nos Estados Unidos, né, um país que o acesso às armas, principalmente por parte desses jovens, é muito facilitado, de que isso tem levado a um aumento bastante expressivo, aliado a um discurso aí bastante polarizador, dessa violência política. O caso do Charles Kirk, por exemplo, ele entra um pouco nesta máquina, né, de política polarizada que a gente tem visto nos Estados Unidos, e simplesmente tem, ao invés de levar um processo de reflexão do país, de união, né, que é uma grande tragédia política nacional, e muitas vezes grandes tragédias nacionais tendem a levar a união do país, a pedir para baixar um pouco a temperatura, o que a gente tem visto é exatamente o contrário. A gente tem visto vários grupos que têm se aproveitado desse processo para se radicalizar ainda mais, seja a esquerda, seja a direita. Então você tem aí a extrema esquerda celebrando o assassinato e você tem a extrema direita se aproveitando desse processo para defender pautas, por exemplo, que são pautas antidemocráticas, você perseguição a adversários políticos, etc. Né? Então isso não é um bom presságio para a democracia norte-americana. O que a gente tem visto, na verdade, é um processo geral de deterioração do discurso de política civilizada nos Estados Unidos, que é um presságio muito ruim para o futuro da democracia norte-americana. O discurso do Kirk era próximo do discurso do Trump, obviamente era próximo, mas a minha dúvida é, ele era mais extremista do que o próprio Trump, ou eles se alinhavam na mesma linha ali ideológica de raciocínio? O Kirk ele era muito mais, digamos, ideológico do que o Donald Trump. O Donald Trump não tem necessariamente uma ideologia muito formada. Ele é alguém que opera muito mais com base em instintos políticos, né, de curto prazo. O Charles Kirk é alguém que trabalhava, né, cujo trabalho principal dele era em torno da defesa de uma determinada ideologia, que era uma ideologia de um nacionalismo cristão bastante evidente. Donald Trump, por exemplo, ainda que defende o nacionalismo cristão, se você pedir para ele citar um versículo da Bíblia, ele não vai saber citar. Né? Ele não é alguém que tem uma formação, digamos assim, ideológica muito consistente. Ele é um político que tem instintos muito fortes, mas não tem uma formação ideológica muito consistente. O Charles Kirk ele foi instrumental e bastante importante para mobilizar principalmente o eleitorado jovem. O Donald Trump, se você olhar o resultado das eleições de 2024, ele consegue ampliar de forma bastante significativa o voto entre o eleitorado jovem, principalmente entre o eleitorado jovem masculino. Eleitorado esse que foi pesadamente para o Joe Biden em 2020. Né? Então você tem aí nesse período de 4 anos um trabalho que é feito não apenas pelo Charles Kirk, mas por uma série de outros indivíduos que fazem esse trabalho de formiguinha, né? O Charles Kirk ia muito em campos de colégios, né, de escolas, de universidades nos Estados Unidos, para fazer esse tipo de debate, e isso acabou contribuindo de forma bastante significativa para um aumento do voto jovem, notadamente um jovem masculino, para a candidatura do Donald Trump. Então eu diria que o Kirk ele é mais um ideólogo, ideologia associada ao nacionalismo cristão, ao passo que o Donald Trump ele é um político para o qual a ideologia é apenas uma ferramenta para ele avançar os seus objetivos políticos. O posicionamento do Donald Trump, essa ideologia trumpista, isso pode ter sido o fogo, né, que foi jogada a fagulha dessa fogueira reacionária, dessa forma violenta enfim, de se demonstrar um lado político nos Estados Unidos?
Porque a gente tem visto, e esta é uma novidade, ou seja, muito se fala que os Estados Unidos estão voltando a um processo de violência política que já foi visto no país. Nos anos 60 e 70, nós vimos isso acontecer. Tivemos um presidente assassinado nos anos 60, um candidato a presidente, o irmão do John Kennedy, o Bob Kennedy, foi assassinado, Martin Luther King, líder dos direitos civis também, de um movimento importante nos Estados Unidos, foi assassinado nesse processo. Mas a diferença dos anos 60 para hoje é justamente o papel das lideranças políticas, né? E notadamente o papel do Donald Trump, que é o presidente do país. O presidente dos Estados Unidos dos anos 60 e 70 e todos os presidentes americanos até o Donald Trump, sempre que havia um processo de comoção política, de tragédia nacional, o papel do presidente, como presidente do país como um todo, e não líder de um partido, era trazer a nação como um todo, unificar o país e tentar pacificar o país de certa forma, né? O Donald Trump, ele não se vê dessa forma, ele não se vê como líder ou como presidente de todos os Estados Unidos, ele se vê como o líder de um movimento específico e que forma que isso pode contribuir para o seu movimento. Então, antes mesmo de se capturar o assassino do Charles Kirk, ele já foi para a televisão falar sobre a extrema esquerda, ou seja, já dá um discurso muito divisivo, né? O Donald Trump, ele opera muito e prospera muito com esse discurso muito divisivo. Então esse é um discurso que simplesmente coloca mais lenha na fogueira, coloca mais gasolina nesse processo que nós já estamos vendo de deterioração do discurso político nos Estados Unidos, né? Então isso é algo que vê não apenas por parte do Donald Trump, mas de outros líderes, senadores, governadores e deputados que seguem esse estilo do Donald Trump. Então hoje o problema desse discurso divisivo é um discurso que não vem apenas de baixo para cima, vem também de baixo para cima, mas que vem também de cima para baixo, a partir da maior autoridade do país. Eu mencionei, por exemplo, esse assassinato da deputada em Minnesota. O Donald Trump mal falou desse processo, né? Quando aconteceu isso, ele deu lá um tweet de 2 linhas, meio genérico, dizendo a violência é uma coisa ruim, mas não houve nenhum tipo de fala. Por quê? Porque eram democratas num estado governado por um democrata, que foi o candidato a vice-presidente contra o Donald Trump, então, portanto, ele teve uma atuação muito diferente nesse sentido, né? Então, quando você reage como presidente do país de forma diferente, quando um aliado seu é morto ou quando um adversário seu é morto, isso é algo que é muito ruim para a saúde política, para esse discurso civilizado de política que cada vez mais tem sido raro nos Estados Unidos e no mundo como um todo. O mundo se tornando